Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos. Na aula desse domingo, vou falar sobre VBA, e essa é uma aula bem rapidinha. Eu encontrei uma pergunta uma vez no fórum e achei bem interessante. Como fazer aí a correção ortográfica de um documento no Excel. Então nós temos aí o corretor ortográfico, que provavelmente você já conhece, mas também tem uma solução em VBA para marcar as palavras que estejam erradas em uma célula. Então eu vou fazer a explicação para vocês das duas formas. Abrindo então aqui a planilha, você pode fazer isso aí, eu não vou disponibilizar essa planilha porque ela é bem simples. Perceba que eu tenho aqui várias palavras escritas erradas e outras não. Normalmente, você vai perceber que o Excel ele não marca as palavras que estão com um erro de ortografia, erro gramatical. Então, para fazer a correção, você deve entrar aqui em Revisão e Verificar a ortografia. Assim que você clica em Verificar a ortografia ou pressiona a tecla F7, a janela de verificação do sistema, né, de ortografia é aberta e os erros eles são exibidos nessa janela. Então, por exemplo, a palavra erro, que tem 3 R's, está errada e ele sugere a palavra erro. Eu posso alterar, eu posso fazer com que ele altere todas as ocorrências que ele encontrar dessa palavra erro, ou eu ainda posso alterar os recursos da autocorreção. Se você não sabe como a autocorreção funciona, tem um vídeo aí no YouTube que eu gravei recentemente que explica como você pode fazer com que o próprio aplicativo corrija as palavras feitas erradas. Você também pode ignorar esse erro uma vez, você pode ignorar todos os erros iguais a esse no seu documento, como também você pode adicionar ao seu dicionário particular de palavras. Só que com isso você tem que tomar um certo cuidado, porque ao adicionar uma palavra errada no seu dicionário, nunca mais ele vai te dizer exatamente como você vai fazer a correção. Então vamos lá, eu vou pedir para que ele altere a palavra erro. Note que a palavra marcação está errada, é com C cedilha, então eu vou pedir para alterar. Macarronada, então eu posso escolher, olha, extrato está correto, ele pulou. Martini, maçã, Maracanã está certo, Rio de Janeiro está certo e Pernambuco está errado. Então percebam que ele fez a correção ortográfica e item a item nós fizemos aí os ajustes. Como a correção ortográfica ela precisa da interação do usuário, então no código VBA que eu vou mostrar para vocês, nós não vamos fazer a correção ortográfica da palavra, nós vamos assinalar as palavras que estão escritas erradas na sua planilha. É como se fosse uma validação antes de você fazer entregar o seu resultado final. Na planilha 2, eu tenho aqui as mesmas palavras escritas de forma incorreta, então eu vou colocar aqui um código através de um botão, vou entrar aqui nas propriedades dele, vamos chamar de BT executa. A caption desse botão vai ser executar, corretor. Perfeito. E agora nós vamos programar o código. Esse código é muito simples, bem simples mesmo. Então eu vou ajustar aqui o zoom apenas para que a gente possa enxergar melhor esse código. O que nós vamos fazer? Primeiro eu vou criar uma variável de vrng as range. Então, essa variável vrng, ela vai controlar toda essa faixa de células da minha planilha. Eu vou dizer que essa faixa v7rng é igual a ActiveSheet sheet.usedRange. Ou seja, todas as células utilizadas na minha planilha vão fazer parte desta variável chamada vrange. E agora o que eu vou fazer? Vou utilizar uma estrutura de repetição, que você já conhece também, que é a for each. Então, for each cell em vrng next cell. Opa, vamos chamar aqui de vcell. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Então, vcell, eu preciso dar um dim também de mencionar essa minha variável. Dim vcell as range. Prontinho. Agora, o que nós vamos fazer? Para cada célula no meu conjunto de células utilizada, eu vou aplicar um comando. Então esse comando vai ser vcell if, na verdade, application.check spelling, não só spelling. Check spelling, cadê? Vamos aumentar aqui um pouquinho. If application.checkSpelling. Esse argumento, essa instrução que contém no Excel, ela checa, né, se existe um erro para a palavra que está sendo analisada. Como nós vamos analisar cada uma das células individualmente, então se esse checagem, essa função, essa check spelling, ela vai verificar palavra por palavra que eu for passar como argumento. Então nós vamos dizer keyword
é igual a vcell.value. Ou seja, nós vamos passar como parâmetro para essa instrução a palavra que está na minha célula. Os outros argumentos não precisam, então se isto aqui for igual a false, então, ou seja, se ele não... Opa! Então, deixa eu colocar aqui que eu acabei errando. O que ele vai fazer? Ele vai checar essa minha frase. Se houver aqui, se ele encontrar dentro da biblioteca a palavra que está dentro da minha célula, então ele vai ignorar essa instrução. Mas se ele não encontrar, ou ele encontrar um erro, ele vai vir até aqui e eu quero marcar essa minha célula. vcell.interior.color igual vb yellow. Prontinho, eu vou pintar a minha célula de amarelo. É bem simples, essa instrução não tem nenhum tipo de complicação. Eu vou colocar aqui range a1.select, só para ele colocar o cursor na mesma posição. Vamos aprimorar, vamos fazer aqui o passo a passo dessa função. Pressionando a tecla F8, você vai ver que ele vai iniciar aqui como se fosse clicando no botão. Vai inicializar a minha variável vrng. Se nós analisarmos aqui na janela de verificação imediata, vrng.address é igual a 1 até a 10, que são as células utilizadas na minha planilha. Então, para cada célula nesta faixa, veja só, F8, ele vai checar. No primeiro argumento, lembra-se que a palavra erro estava errada, tinha 3 R's? Então, esta checagem retornou, vamos ver aqui, retornou true. Se eu pedir para que ele exiba a validação, você vai ver que ele retornou falso. Ou seja, existe um erro. Se retornasse true, estaria certinha a palavra. Então, se ele retornou falso, eu falei true ali no comecinho, estava errado. Então, se ele retornou falso, o que ele vai fazer? Ele vai pintar o interior da minha célula de amarelo. F8, então ele passou e já verificou a primeira palavra. Procurando a próxima célula, ele vai fazer a checagem também de novo. E vamos ver que marcação está escrita errada. Ele vai marcar esse tom de amarelo. E aí sucessivamente. Se nós pressionamos a tecla F5, você vai ver que todas as palavras escritas erradas foram tarjadas de amarelo. Para facilitar, para que você não tenha que colocar aqui um botão na sua planilha e esse botão fazer essa execução, veja só, você ainda pode utilizar, converter essa nosso botão, esse nosso código para uma sub. Vamos inserir aqui um módulo na nossa planilha, inserir módulo, e nesse módulo eu vou colocar aqui sub checa palavra, onde eu vou passar aqui uma string para ela. vcell as string. Porque eu vou passar o conteúdo da minha célula para esta minha função. Se nós abrirmos aí o nosso botão, o código do nosso botão, eu vou recortar todo esse código, vou inseri-lo dentro do meu módulo, e neste módulo você vai ver que eu tenho que passar essa vcell lá no meu procedimento. Então, esta variável de invcell eu não vou utilizar mais. Eu vou utilizar a variável que está entrando para cá. E ao invés de vcell.value, vai ser apenas vcell porque eu estou passando uma string para essa minha função. Lá no nosso botão, lá no nosso código, agora, ao invés de colocar todas as instruções, eu venho até aqui, lá no meu módulo, na verdade, e vou copiar esse checa palavra, que é o nome do meu módulo, e vou associar a esse botão. Sendo que esta checa palavra, o que ele vai fazer? Ele vai passar como parâmetro a célula ativa, ActiveCell.value. Só que só essa instrução vai checar apenas a primeira palavra se eu posicionar o cursor aqui em alguma célula. Então o que eu vou fazer? ActiveSheet.range a1.select. Eu coloquei aqui a minha instrução errada, veja só, ActiveSheet. E agora o que eu vou fazer? Faça enquanto ActiveCell.value seja diferente de nada. Loop. E eu vou aqui pedir para que ele percorra ActiveCell.offset 1,0.select. Basicamente, eu estou criando uma estrutura de repetição. Eu vou ter que apagar lá o outro da sub. Então, ele vai percorrer todas as células da minha planilha, a partir da célula 1, e vai checar cada uma das palavras, passando como argumento o valor da célula ativa. Lá em checa palavra, eu vou comentar esse código aqui. Eu vou dar um Ctrl C e nós vamos dar um Ctrl V. Eu vou comentar todo este código aqui. Pronto. E aí, o que nós vamos fazer? A range, com certeza eu vou precisar, não vou mais
porque as células que ele vai percorrer, ele vai fazer isso lá fora. Não preciso também dar o used range, não preciso disso. Eu só vou precisar do comando if para que ele dê certo. Eu não preciso de nenhum outro argumento. Toda vez que ele chegar aqui nessa instrução, ele vai verificar, ele vai validar, né, através do checa-palavra, o meu conteúdo. Vamos ver se deu certo. Executando aqui esse código, veja só, F8, ActiveSheet A1.select. Selecionou minha célula 1. Então, enquanto a minha célula estiver diferente de nada, ele vai percorrê-la. Checa a palavra, ActiveCell.value. Isso considerando, veja só, que nós vamos utilizar aqui ActiveCell. ActiveCell. Agora sim. Vamos considerar então aqui que ele vai percorrer cada uma das nossas células. ActiveCell.value. Opa, VCell que é a nossa propriedade. Agora sim. Vamos lá. De novo, vou clicar no botão desenvolvedor, 2 cliques. Ele vai percorrer então cada palavra e vai chamar a minha subcheca palavra passando o valor da célula ativa. Entrou na minha sub, ele vai verificar se está correto a palavra. Se não estiver, então ele vai identificar, vai retornar falso. E aí ele vai pintar a célula de amarelo. Deu certinho, voltou para a minha rotina principal. Desce uma linha, vai começar o loop de novo e vai verificar a palavra pedindo para que o meu sub faça essa checagem. E por aí vai. Esta seria a checagem individual. Se eu pintar aqui todas as células sem cores, vamos deixar aqui sem preenchimento, e se eu executar o corretor, você vai ver que rapidamente ele vai fazer a checagem. Há ainda outra forma, você poderia criar uma sub completa e passar uma região de células ou apenas o nome da planilha ativa para que ele possa fazer. Existem várias maneiras de você adaptar esse seu código. Essa forma da sub, ele vai checar palavra por palavra de acordo com uma coluna. Se você precisar também, você pode mudar esse nosso conceito, né, do botão. Vamos colocar aqui no modo design de novo. Ao invés de percorrer apenas uma coluna, você pode colocar aqui o for each, aqui nessa instrução, para que ele percorra todas as células que estejam preenchidas aí na nossa planilha. Como nós temos uma aula bem curtinha, então eu vou fazer isso já, veja só. Eu vou comentar todo esse código, você depois pode aproveitar, né? Eu vou disponibilizar essa planilha. ActiveSheet.range A1. Eu não gosto muito desse método porque eu prefiro definir uma variável para a planilha, definir uma variável para a manipulação dela. Mas isso aqui é um código bem simples. Vou selecionar. Então o que eu vou fazer? Nesse ponto eu vou usar o for each. Então for each vcell in ActiveSheet.usedRange next vcell. Então aqui eu estou utilizando, vamos criar aqui uma variável, dimensioná-la, dim vcell as range. Então eu vou percorrer cada célula das células utilizadas na minha planilha. Então agora o processo é justamente o mesmo. Ó. Checa a palavra, e eu vou colocar esse checa a palavra aqui. Com uma única instrução, eu posso fazer agora que ele percorra todas as células preenchidas independente da coluna. Fazendo um teste prático, eu vou copiar essa informação aqui para o lado. Eu vou tirar toda essa formatação que nós temos aqui, sem preenchimento. E no meu código, eu vou incluir ainda aquele comando para desligar a atualização de tela. Application.screenUpdating igual a false. Application Screen Updating igual a true, para que ele possa ligar. E uma mensagem box para dizer que foi concluído o processo. Prontinho. Então, se eu clicar aqui em executar, vamos desativar o modo desenvolvedor, modo design, você vai ver que foi concluído o processo. Deu alguma coisinha errada, vamos analisar aqui o nosso código, modo design. A melhor forma de você encontrar um problema é depurando o seu programa. Então, veja só, F8. Ele vai colocar o cursor na célula 1, ActiveCell.1, não, ActiveSheet, né, Alessandro? ActiveSheet.range A1.select. Agora sim, para cada célula, eu tenho que passar a célula aqui, ó, vcell.value. Agora sim, Alessandro, está certinho. Se eu passar o F8, ele vai checar a palavra vcell, é a primeira célula com erro. Então ele vai vir até aqui, vai verificar a minha primeira célula e vai pintar de amarelo que está errada.
Se eu der o F5, agora ele vai fazer tudo certinho. Assim que eu der um OK. Opa, ainda não, Alessandro. Por quê? Por isso que é bom programar. Você vai ter 99% de erros antes de chegar à sua planilha certa. De novo, vamos lá, F8. Para cada célula na faixa de células usada. OK. OK. vcell.select, para que eu possa passar o valor da minha célula. Vamos ver se vai dar certo. O primeiro deu certo. Agora sim, vai selecionar a próxima célula, vai pintá-la de amarelo, e aí ele vai fazer o processo todo. O que faltou foi apenas posicionar o meu cursor antes de iniciar a execução da macro. Olha só. Então aqui eu precisava selecionar a célula antes de aplicar aí a validação das palavras. Então perceba que existem várias formas de você fazer isso. Eu posso criar várias rotinas, eu posso criar subs, eu posso aplicar o código diretamente no botão. Então existem muitas formas diferentes de você fazer essa mesma ação. Espero que tenha entendido, o processo foi bem simples, hoje a aula foi bem tranquila, eu achei esse código bem bacana aí num fórum estrangeiro e resolvi trazer aí para vocês. Então eu acabei de fazer a correção, a marcação dos erros em português na minha planilha, utilizando o corretor ortográfico. Se eu não me engano, esta aula, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é a aula de 98 em VBA. E estamos quase chegando lá na nossa aula de número 100. Então VBA, aulas diversas, é isso mesmo. Então esta aqui é a nossa aula 98 VBA, corretor ortográfico. Daqui 2 aulas, então, nós vamos completar essa nossa instrução, nós vamos completar aí esse nosso pacote de 100 aulas de VBA, e eu vou colocar em breve, então, esse pacote com todas essas aulas disponíveis lá no Mercado Livre para aquisição. E, se você ainda não conhece, meu canal de vídeos possui aulas tanto de Excel quanto de outros programas também, inclusive aulas para concurso público, aulas sobre o pacote da Google, das planilhas do Google, e ainda do Google Drive, Google Docs, ou seja, uma série de ferramentas aí que você vai poder aprender. São quase 400 videoaulas, além do meu blog, o sigonerd.com, onde você vai encontrar todo esse material para download gratuitamente. Se não sabe qual é o blog, www.sigonerd.com. Na parte de cima da tela você tem um link chamado Apostilas do Nerd, e lá você encontrará todo o material para download. Espero que tenha gostado dessa aula, nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!